espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai continuar com a nossa resolução da FAMERP 2022, como a gente combinou no vídeo de ontem, e amanhã a gente continua outra vez. O exercício de hoje é o segundo exercício da FAMERP 2022, é a questão 16, segundo exercício de física. Eu sempre esqueço de falar de física. Esse exercício tinha uma roda daquelas que parece de fonte, sabe? Aquela que vai caindo na aguinha e ela vai rodando, assim, aquelas fontes pequenininhas que fica, sei lá, em sala de espera de médico. Ele fala que é uma roda d'água, na verdade, não é uma miniatura. Uma roda d'água que gira a uma velocidade angular constante, possui 20 reservatórios de volume 5 litros cada e um raiz de 3 sobre 3 metros. Sobre a roda está instalada uma calha que despeja água, de densidade igual a 1 kg por litro, a uma taxa de 1,25 litros por segundo, conforme ilustrado na figura. Confuso, né? Mas a gente já vai entender melhor o que está acontecendo. Basicamente, está caindo água na roda e a roda gira. Considere que essa taxa é a mesma com que os reservatórios são preenchidos e que eles ficam completamente cheios ao passarem pela queda d'água. Então, ele vai preencher certinho os 5 litros que ele falou que tinha. Letra A. Qual é o tempo em segundos necessário para se encher cada reservatório? E depois outra pergunta na letra A ainda, sabendo que a roda leva 80 segundos para completar uma volta, qual sua velocidade angular em radianos por segundo? Então vamos começar pela primeira parte, né? Ele quer saber o tempo para encher cada reservatório. O que a gente vai ter que prestar atenção? Ele falou que cada reservatório tinha 5 litros. E a água estava sendo despejada 1,25 litros por segundo. Então, a cada 1 segundo, ele despeja 1,25 litros. Eu quero saber quanto tempo demorou para despejar 5 litros, que é o que precisa para encher o reservatório inteiro. Então, 5 litros, x segundos. Vamos fazer a regra de 3, né? Olha que bonitinho. Quanto mais tempo passar, mais litros ele vai derramar. Então, tá tudo bem, é só multiplicar em x. Vai ficar 1,25x igual a 5. Aí, eu vou passar 1,25 dividindo, igual às casas decimais. 1,25 tem duas casas decimais, eu vou botar duas casas decimais lá em cima. 5 e 5,00 é a mesma coisa. Aí eu posso cortar a vírgula e a nossa conta vai ser basicamente 500 sobre 125, que eu posso simplificar por 5, porque ninguém merece dividir por 125. Então, vai ficar 100 e 125 dividido por 5 dá 25. 12 na tábua de 5 é 2, sobra 2, aí fica 25, que dá 5. E aí, 100 dividido por 25 é fácil, né, gente? Porque 25 vezes 4 é 100. Então, 100 dividido por 25 é 4. E essa já é a primeira parte da nossa resposta. Então, demora 4 segundos para encher cada reservatório. Aí, a gente vai para a segunda parte. Ele fala que a roda leva 80 segundos para completar uma volta. O tempo para completar uma volta tem um nome muito especial. É período, é o nosso T maiúsculo, 80 segundos. A gente quer saber a velocidade angular, que é o ômega, e a gente sabe a fórmula. Ômega é 2π dividido pelo período. Ele não deu o valor do π em nenhum lugar, então a gente vai deixar π mesmo. E a nossa ômega vai ficar 2π dividido por 80, que se a gente simplificar em cima e embaixo por 2, vai ficar π sobre 40, e isso já está em radianos por segundo, e essa é a segunda parte da resposta da letra A. Ainda falta a letra B, então muita calma, e aí vocês já vão pensando como é que vocês esquematizariam essa resposta lá no quadrinho. Se vocês estão preocupados, eu aconselho fortemente a vocês imprimirem a folha de resposta que vocês encontram na prova original, é facinho de achar. E aí, conforme vocês estão assistindo o vídeo comigo, vocês já vão pensando em como vocês montariam toda essa conta lá na resolução, que é a parte que o corretor vai olhar. Então, por exemplo, nessa questão A, eu colocaria a regra de 3, o primeiro passo da regra de 3, 1,5x igual a 5, e aí eu pularia esses dois passos e já colocaria a resposta, x igual a 4 segundos, porque daí a gente economiza espaço. E aí você organiza de um jeito que vai ficar lógico para o corretor ler, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, tudo direitinho, e se tiver fora da ordem, faz uma seta para a pessoa não ter chance de se confundir na sua correção. A de baixo eu já fiz um pouco mais direto, mas eu ainda acho que eu não colocaria o passo do meio ali, o 2π sobre 80, acho que eu ia pular, e colocaria direto a resposta, destacando a resposta, assim, botando um quadradinho tudo bonitinho, igual a gente faz aqui. E aí a gente vai para a letra B. Eu vou apagar tudo porque, né, eu não tenho um quadro de resolução aqui, eu quero o enunciado para ficar olhando. Mas vocês aí já se organizem para caber direitinho a letra B também. Na letra B, ele fala que após o reservatório ser completamente cheio, ele percorre o trajeto que corresponde a um ângulo de 60 graus, cujo seno vale raiz 3 sobre 2 sem despejar água. Então, ele faz esse caminhozinho que está representado aqui do ladinho, sem derrubar nenhuma água. Então, ele está completamente cheio.
Qual é a variação em módulo da energia potencial gravitacional do volume V de água dada em joules, considerando que a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado durante esse trajeto? Então, durante esse pedacinho aqui de 60 graus que ele percorreu, qual vai ser a variação da energia potencial gravitacional? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta da letra B, então vocês perceberam que tem 4 perguntas, né? Assim como tinha acontecido no exercício de ontem, também tinha 4 perguntas. A segunda parte da pergunta é, considerando que essa energia possa ser convertida em energia elétrica, quantas voltas a roda deve dar para gerar 50 kWh de energia? Então vamos lá, letra B. Vamos começar pela variação da energia potencial gravitacional, que é a primeira pergunta, né? E isso tem a ver com a energia gerada, então vai ser bom a gente começar por ela. Tá, então como é que a gente calcula primeiro? Energia potencial gravitacional. Massa vezes a gravidade vezes a altura. Só que como a gente quer a variação, então vai ser mgh final menos mgh inicial. A massa é a mesma, porque ele falou que não derrubou nesse intervalo, não derrubou nada de água. A gravidade é a mesma, que não no mesmo lugar. Então, só mudou de altura. E o quanto de altura mudou? O que a gente pode pensar? Já vou deixar anotado ali a segunda parte da nossa pergunta para a gente não esquecer. Mas, basicamente, a gente quer saber, então, quanto de altura variou naquele percurso de 60 graus. E como é que eu sei essa variação de altura, né? Eu posso imaginar que ali onde já tem o R deitadinho seja o meu referencial da energia potencial gravitacional, então a altura ali seria 0, e a gente teria uma altura final ali em cima, onde está marcada a setinha e está inclinada. Então a minha variação de altura é ali na vertical, a distância entre esses dois lugares, né? Vou chamar ali de ΔH, eu acho que dá para enxergar, vamos ver? Aqui, enxergaram bonitinho ele ali? Já dá zoom, gente, agora me aguentem. Então, basicamente, a gente quer descobrir esse ΔH, sendo que a gente conhece o raio, que é o mesmo valor aqui de pé, aqui deitado não adianta muito, porque eu não estou pegando certinho o raio, né? Eu estou um pouco para o lado. Então, essa parte de baixo eu não sei quanto vale, mas eu sei que aqui tem 90 graus e aqui tem 60 graus. E o cateto oposto aos 60 graus é o ΔH, que é o que a gente quer saber. E o R lá na diagonal é a hipotenusa do nosso triângulo. Então, a gente vai precisar do seno de 60, que foi justamente o que ele deu pra gente. Então, que bom. Então, se a gente fizer o seno de 60, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, vai ficar ΔH dividido por R, e o seno de 60, ele deu raiz de 3 sobre 2. O ΔH é o que a gente quer saber, o R é raiz de 3 sobre 3. Só que para não ficar raiz de 3 sobre 3 embaixo da fração, eu vou primeiro multiplicar em x. Então, vai ficar raiz de 3 vezes R igual a 2 vezes ΔH. Aí eu vou substituir o R por raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. E aí eu vou continuar a conta ali do lado, 2ΔH vai ficar 3 sobre 3, que dá 1. Então, 2ΔH é 1. O ΔH, então, vai ser 1 dividido por 2, que é meio. Então, nossa variação de altura é meio metro. Lembra que o raio estava em metros. E ele foi o único valor que a gente usou, então o outro também vai estar em metro. Sabendo que o ΔH é meio, a gente já tem o ΔH, a gente já tem o G, falta a massa. Como é que eu vou descobrir a massa? Eu sei que ele está completamente cheio e eu sei que o volume era de 5 litros. Mas litro é volume, não é massa. Como é que eu descubro a massa? Massa tem que ser em quilograma. Então, eu vou olhar para a densidade, que dá a relação entre massa e volume. 1 quilograma por litro significa que cada litro desse líquido, que é água, tem a massa de 1 quilo. Se a gente tem 5 litros, então nossa massa é 5 quilogramas. E agora sim é só substituir. Então vai ficar 5 vezes 10 vezes 0,5. 0,5 vezes 10 dá 5. E daí nossa conta é só 5 vezes 5, que dá 25. Tá todo mundo no sistema internacional, então isso já está em joule. E essa é a primeira parte da nossa resposta da letra B. E aí a gente vai para a segunda parte. O que a gente vai ter que pensar na segunda parte? Ele falou que isso está acontecendo em uma volta, né? Então, em uma volta, a gente teria uma variação dessa energia potencial gravitacional de 25 joules. E a gente quer saber quantas voltas precisaria para ter essa energia de 50 kWh. E a gente tem um problema de unidade aí, né? Porque kWh é diferente de joule. Mas se tiver... Ah, tem um problema ainda. Porque isso aqui que a gente calculou é para um reservatório, né? A gente usou a massa de 5 kg, que era correspondente ao volume de 5 litros. Então, além de tudo, a gente tem que multiplicar esses 25 joules por 20 para saber de todos os reservatórios, todos eles vão estar gerando energia. Certo? Então, basicamente, nosso problema é de transformação de unidades. A gente vai ter que passar de kWh para joule ou de joule para kWh. Eu vou transformar de kWh para joule porque eu acho mais fácil, porque o kWh já tem indicado ali o que a gente precisa fazer no próprio nome dele. E aí, depois fazer uma regra de 3. E aí, tá tranquilo. Então, vou já deixar indicada ali a energia total, que vai ser 20 vezes o 25,
2 vezes 25 é 50, com mais um zero dá 500 joule, então essa seria a energia total dos 20 coisinhos ali. E isso para uma volta, né? Agora, se a gente for transformar, por que eu quis dizer que está na cara, né? Quilowatt-hora significa quilowatt é 1000 watts. Então, eu já troco o quilo por 1000, que é 10 a 3. E uma hora tem 3.600 segundos, então eu já vou trocar ela por 3.600 segundos. E eu sei que watt vezes segundo é joule. Então, a minha conta basicamente vai ser 3.600 vezes 1000 vezes 50 e eu já transformei os 50 kWh em joule. Mas, como isso não é a nossa resposta, eu nem vou fazer a conta de 36 vezes 5, que dá trabalho, né? Eu vou deixar 36 vezes 5 e vou só juntar os zeros. Então, eu tenho 10 a 3 aqui, com mais o zero do 50, 10 a 4, com mais 2 zerinhos aqui, fica 10 a sexta, vezes 5 vezes 36, que eu não multipliquei, poderia ter multiplicado se você quisesse, mas eu não quero. E isso está em joule, porque watt vezes segundo é joule. Agora, a gente vai para a nossa regrinha de 3. Então, 500 joule equivale a uma volta, N voltas vai ser 36 vezes 5 vezes 10 a sexta joule. Por que eu não fiz a conta? Porque a hora que eu vou fazer a regra de 3 aqui, eu transformo o meu 500 em notação científica para poder misturar, mexer com a outra notação científica, né? Que era o que eu tinha transformado. Mas aí eu tenho 5 dos dois lados, ó. Por isso que eu não fiz a conta. Porque eu ia ter que multiplicar por 5 para depois dividir por 5 e aí eu não queria fazer isso. Então eu corto 5 e eu vou passar dividindo o 10 a 2, então eu passo dividindo 100, basicamente, né? E aí fica 36 vezes 10 a 6 dividido por 10 a 2. E é só a gente subtrair os expoentes aqui. É como se a gente cortasse 0 em cima e embaixo, né? Tinha 6 zeros, eu vou cortar 2, vai sobrar 4. Então fica 36 vezes 10 a 4, que não está em notação científica. Para estar em notação científica, a gente volta uma casa, então fica 3,6. E aí aumentam na potência, fica 10 a 5 voltas. E essa é a segunda parte da nossa resposta da letra B. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E continue acompanhando, que amanhã a gente tem a próxima resolução da questão 17 da FAMARP 2017, né? 2022. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.